sempre fui chamado por meus amigos, minha mãe, meu pai, meu irmão, Franco. Sempre fui Franco. Eu sou Lanfranco. Na verdade, o meu nome completo é Lanfranco Aldo Ricardo. Vazelli, Cortellini, bom. Mas a verdade é Lanfranco. E no passaporte é Lanfranco Vazelli só. Bom, estava na praia em Montevideo com um amigo. Eu nunca tive coragem de cantar nenhuma mulher na rua, não tenho, nunca tive vontade. Só tive uma vez e depois te conto como. Aí o meu amigo, que era mais descarado que eu, mais cara de pau, tinha duas moças bonitas, estavam na praia tomando sol. E aí ele foi falar com elas. E eu vou apresentar um amigo meu. Aí, Franco, vem cá. E aí ele se encantou com uma, eu me encantei com outra. E quando estivemos assim, juntos, ela me disse: como é teu nome mesmo? Como é teu nome? Olha, eu sou Lanfranco, mas me chamam de Franco. Aldo Ricardo, você pode escolher o que você quiser. Ah, eu gostei de Lan. Eu te digo, me deu até um arrepio assim, de coisa estranha, que me chama de Lan. Quando meus amigos souberam disso e começaram a me gozar, assim, tchê, Lan, veni, Lan. O que aconteceu? Que fomos a dançar num clube. E ela era a época do bolero. E ela sabia a letra de todos os boleros. E saíram a dançar. E me lembro, era Sabor a Ti. Aí dança. E ela começou a cantar no meu ouvido, desafinando um horror. Eu detesto esse negócio de desafinar, detesto. Acabou o namoro, por causa de... Mas acabou, mas ficou o nome, porque todos os meus amigos passaram lá, só para me dar raiva. A minha infância é breve, vou dizer, irmão. Teve dois pais maravilhosos, pai e mãe. Maravilhosos. Tive uma infância feliz. Não houve grandes problemas. Houve uma coisa, eu era um pouco o neto mais paparicado, viu? Não sei, será porque eu aprontava mais que os outros, viu? E meu avô, que tinha uma fábrica que chegou a ser concorrente da Borsalino, nos feltros. Ele era maravilhoso. Mas foram 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, papai foi contratado para a Orquestra Sinfônica de São Paulo, a convite de um colega dele, que tinha estudado em Florença, no Instituto Hildebrando Pizzetti. Bom, foi assim que nós viemos para a América. Mamãe foi como professora na Dante Alighieri, que até hoje existe em São Paulo, e papai ao Teatro Municipal, onde ensaiava a semana toda, depois os concertos, os sábados, enfim.
E eu, com 4 anos, ficava com meu irmão aos cuidados de uma moça mulata, que se chama, o apelido dela era Zezé. Eu tinha um carinho tão grande por Zezé, que eu digo brincando, foi a primeira mulata da minha vida. A última, a Olívia, mas a primeira mulata da minha vida foi a Zezé. Eu com 4 anos de idade, mas por quê? Pelo carinho que era. Quando eu, depois, passando os anos, me mostraram a imagem do que representa a Mãe Preta, era a própria, entendeu? Era de um carinho, me defendia sempre. Qualquer coisa que eu fizesse, meio safado que sempre fui, ela me defendia. Mamãe ia me dar bronca, me dizia, não, dona Irma, não. O Franquino, porque em casa me chamavam de Franco. E Franquino é o diminutivo, coisa assim. Não tem nada disso. Quem derrubou o cigarro fui eu passando, assim. Era assumir as culpas. Era o amor. E aí que tive a primeira e grande lição da minha vida. Quando hoje, aos 90 anos, escuto falar em preconceito racial, e me dá até repugnância de um camarada que tem preconceito. Aprendi. Por quê? Porque eu era branco, loiro, de olhos azuis, e meu contato com meus meninos negros e demais. O primeiro contato com uma pessoa de cor foi a Zezé, que eu adorava. A partir daí, nunca aceitei qualquer tipo de preconceito. Pode ser religioso, pode ser de cor, pode ser do que for. Não aceito. Se isso é uma virtude, posso apontar pelo menos essa. Não sei as outras, mas essa digo com orgulho. Não tenha preconceito. A minha relação do desenho vem de criança, acho. Eu acho que comecei a desenhar quando eu ficava na cama, gripado, sozinho. Mamãe vinha para me cuidar de vez em quando, mas não tinha televisão naquela época. Eu ficava olhando, naquela época se usava muito as paredes empapeladas com papéis com flores, era muito florida, coisa assim. Aí teve 2 lances. Primeiro, de tanto olhar, eu sem fazer nada, vendo as paredes, aí ia descobrindo uma cara, de uma folha com uma flor, e descobri uma cara. E aí me descobria por um carneirinho, fui descobrindo figuras na parede. Tudo isso ficava na minha cabeça. Quando eu podia pedir um caderno, um bloco de coisas, e fazia o que tinha ficado na minha cabeça. Fui memorizando tudo. Aí depois, quando veio o filme, o cinema mudo ainda, mas eu me lembro, eu tinha um ídolo que era Tom Mix. Tom Mix, um cowboy fantástico. E o cachorro dele, Rin Tin Tin. E aí eu fazia o desenho do Tom Mix. Eu fazia todo um exército americano rodeando um forte Apache, digamos. Essa imaginação de criança.
Depois passei para os piratas. Me lembro, já com 8 anos de idade, de ter visto o Capitão Blood com Errol Flynn e Olivia de Havilland. Era o pirata, Capitão Blood. E daí para frente, estou te contando com detalhes certos lances que me influíram, com certeza, no desenho. Mas sempre pelo lado dinâmico. Nunca eu fiz um desenho na minha vida com alguém posando para mim. Em 1933, naqueles rádios da época, tipo Capelinha, entendeu? Eu com meu pai estávamos ouvindo a luta de boxe, que era pelo campeonato mundial dos pesados. E disputava Joe Louis, campeão dos Estados Unidos, negro, e Max Mellin, campeão alemão, branco. Que coisa. Escutamos, e eu fiquei torcendo, por quê? Por Joe Louis, negro. E meu pai estava calado durante todo, e o Joe Louis ganhou. Aí ele me disse, parabéns, você ganhou. Mas você esqueceu um pequeno detalhe, que você é branco. E Joe Louis é negro. E eu falei com o papai, digo, e daí? Eu gosto justamente porque ele é negro. Sabe o que falou meu pai? Disse, eu torci por Max Mellin porque é branco, mas não tem nada a ver isso. Eu te dou os parabéns, por quê? Porque eu quero que você consiga sempre manter a sua opinião. Eu não vou mudar porque você está certo. Você está certo. Continua assim. Esse era meu pai. Eu recebi do meu pai só um bofetão na vida. Uma vez, papai fazia questão só de uma coisa, como bom italiano. Vocês façam o que vocês quiserem, vão aonde vocês quiserem, mas na hora de jantar, quero todo mundo na mesa, porque é a única. No almoço, pode um estar no colégio, pode outro, mas à noite, a família junta. Eu quero estar com meus 2 filhos na mesa e mamãe. Um belo dia, teve greve de ônibus e eu cheguei, não às 8, cheguei às 9, atrasadíssimo. E ele já tinha me avisado que seja a última vez que você chega tarde, porque já tinha chegado tarde o outro domingo. Aí ele levantou, eu limpou a boca, e eu levantei e tirei os óculos. Pá, me deu uma bolacha. Eu disse, peguei os óculos, disse boa noite e fui para meu quarto. Mamãe depois veio me trazer alguma coisa para comer, me disse, mas o que é que você fez? Você levantou de uma forma que parecia desafiando o seu pai. Eu desafiando o pai? Não, eu tirei os óculos porque a raiva dele ia ser dobrada, ia ter que comprar outros óculos para mim. Então, só por causa disso que eu tirei os óculos. Aí no dia seguinte,
Os quartos estavam no andar de cima. Papai estava sentado na escada, no primeiro degrau, e me disse: Frank, me desculpa. Eu não sabia que tinha greve de ônibus. Esse era meu pai, capaz de pedir desculpa a um filho por ter errado ele. Eu estou dizendo pequenos detalhes da minha vida, de coisas assim, para você ver o lã do outro lado. Não é o lã do desenho sempre. Claro que os desenhos vão aparecer, como foi o caso do Corvo, que até hoje acho o pior desenho que fiz na minha vida, mas foi o que me projetou mais na charge política. É a vida. Eu conheço a Argentina de ponta a ponta, acompanhando as corridas de, não sei como se chama aqui, Fórmula Indy, não sei, de estradas, carretera, como se chama na Argentina, onde conheci o Fangio antes de ele entrar na Fórmula 1. Bom, e foi assim que, acompanhando a reportagem de automobilismo, conheci toda a Argentina, inclusive atravessei a cordilheira, porque a partida da corrida Santiago-Mendoza era do lado chileno. Então fui, e a caminhonete, uma de Soto, me lembro, onde estava o motorista, o fotógrafo, o repórter de automobilismo e eu de carona, porque eu gostava de correr. Subimos os Andes até 3.500 metros de altitude. Eu, que tenho, se eu subir em 2 degraus eu caio, não gosto de altura. Eu olhava de lado e via aqueles vales imensos, enormes, os picos das montanhas, assim. Até que chegamos à fronteira com Chile, que fica, como te digo, a 3.000 metros de altura, 3.500. Um frio, já estava escuro, mas um frio que só vendo. Aí entramos na gendarmeria, não? Era onde está o gendarme lá. Uma espécie de alfândega, né? Pequena, coisa. Aí, o que é que tinha na parede? Mais uns 10, 15 desenhos meus recortados da revista Mundo Deportivo. E os meus companheiros eram também de Mundo Deportivo. Aí, o repórter, só de sacanagem, só de brincadeira, pegou o gendarme, que era um meio índio, tipo cabecita negra, como se chama na Argentina. Disse: mas o senhor não pode fazer isso. Disse: por aqui passam turistas, passam gente, chilenos que passam, e você bota
essa porcaria na parede. Para que falou isso? Ah, quer dizer que isso que eu boto na parede é porcaria? Então, o senhor e seus companheiros vão dormir do lado de fora. Mas aqui não entra. Pô, lá fora estava abaixo de 0 a temperatura. Aí o camarada, já me lembro, se chamava Miguel Ángel Merlo, disse, não, peraí, você gosta muito do seu desenho? É ele que faz, esse que é o Lã. Não lo creio. Como não creio? Só se ele fizer a minha caricatura. Meu amor, eu tive que passar a noite desenhando ele, a mulher dele, os filhos dele e os outros, todo mundo dormindo. E eu passei a minha primeira noite desse jeito. São casos que acontecem na tua vida, mas que te marcam. É claro que ficam marcados. Inicialmente me surpreendia, porque eu não fazia fé de que o que estava fazendo agradava tanto. Mas eu sempre fui fã de futebol, sempre frequentei. E lá no Uruguai, eu era torcedor do Nacional de Montevideo. Sabe por causa de quê? Porque a primeira vez que fui no Estádio Centenário, estava o clássico Nacional e Peñarol. E no Nacional estava estreando o grande Domingos da Guia, mulatão, que foi um dos maiores zagueiros que vi na minha vida. Aí comecei a fazer de brincadeira desenhos. Eu, graças a Deus, tenho uma memória visual, quando tinha vista, enorme. Eu vejo, por exemplo, você, do jeito que está sentada. Essa imagem já está no arquivo. Se eu enxergasse seu rosto, que não enxergo daqui, não vejo nenhum traço, eu faria o seu desenho nessa pose, exatamente. Porque o meu desenho, na verdade, é dinâmico, nunca foi parado. Eu nunca desenhei ninguém posando para mim. Eu converso com o sujeito, aí vou gravando as expressões, as características, porque até não te digo o caráter completamente, mas há uma transposição do interior para o exterior que vai vincando se o camarada é risonho, se o camarada é um amargo, se o camarada até mau caráter. E você passa para o papel sem saber que você está desenhando um mau caráter, como já me ocorreu de um psiquiatra entrar no meu ateliê e eu estava fazendo a caricatura de um argentino amigo. Aí ele disse, cuidado com este cara. Por quê? Porque é um mau caráter. Mas de onde você pode ver isso? Eu não acho ele mau caráter, não. E eu tinha arranjado para ele até trabalho no Rio de Janeiro. Ele montou um apartamento e ia vazar tudo. Resolveu voltar a Buenos Aires e eu só soube do furo que ele tinha deixado para mim quando eu quis tirar um papagaio num banco. Me disseram, não, você está devendo isto. Eu estava entre os não pagantes, que hoje em dia é a Serasa. Entendeu?
e sem me dizer nada. Ele largou o trabalho que tinha arranjado para ele, pediu um dinheiro emprestado por minha conta, e eu tinha desenhado um mau caráter sem saber. O caricaturista mesmo, não te falo o retratista. O caricaturista puro, como foi o J. Carlos, por exemplo. O J. Carlos era maravilhoso, maravilhoso. Para mim, o maior caricaturista brasileiro da primeira metade do século XX. Estão começando a fazer um filme sobre a minha vida, porque a minha vida se divide também em 6 cidades diferentes. Entre Paris, Roma, o resto da Itália, Montevideo, Uruguai, importantíssimo, Buenos Aires, super importante, é onde trabalhei na editora da Eva Peron. E como disse antes, foi ela que me incentivou a desenhar mulheres, que me mandava o nome delas, atrizes de teatro, atrizes do show business, enfim. E é onde conheci. Olha, se eu voltasse, eu quero ser jornalista outra vez. Você, trabalhando num jornal, na porta de entrada e de saída, sai o mundo inteiro, em matéria de notícias, do que acontece. E você automaticamente fica informado de tudo que está. É gostoso isso. O jornal, que para mim, o jornal de hoje, que vejo como é fantástico, o jornalismo investigativo. Incomoda muito. Meu trabalho foi daí que sempre fiz questão, nas minhas colunas, de manter o respeito tanto da direção quanto do leitor. Então, esse respeito se transmitia numa liberdade que eu tinha. Eu nunca fui censurado. Nunca. Nem quando publiquei Um Militar 4 Estrelas, se olhando no espelho e refletindo um gorila 4 estrelas, que era como eram chamados na América Latina os militares com intenções ditatoriais. Um gorila. Saiu publicado. Mas em razão disso, quando veio o golpe, em 31 de março, na verdade foi o 1º de abril, mas para não ser levado em chacota, o golpe, porque o 1º de abril é o dia da mentira, botaram 31 de março.
7 dias depois, o cônsul da Itália me chamou ao consulado e me disse: Lan, está na hora de você pegar o seu boné e passar um tempo na Europa, na Itália. Vai quando você quer, mas o DOPS está de trás de você. Está querendo saber todos os seus antecedentes. E teus antecedentes, na verdade, não são os melhores. Porque você trabalhou para o jornal Revolução de Fidel Castro. Você fez charges sempre prevendo o golpe militar. De forma que é melhor você ir. E aí, junho, ainda aguentei um mês, porque tinha que ajeitar as coisas. Olívia, que era uma das 3 famosíssimas irmãs Marinho, estavam em Paris com um show do Carlos Machado, aliás, do Medina. E eu fiquei sozinho, esperando ela. Tínhamos casado fazia pouco tempo. E chegou, e em junho fui para a Itália. Fiquei 2 anos e depois fui para Paris, onde fiquei 1 ano. Quando tive o sinal verde de poder voltar, foi a maior alegria que tive, porque a minha paixonite pelo Rio de Janeiro dura até hoje. Mas muitos jornalistas me perguntam: mas lá, há 40 anos que você mora na Serra. Como é que chama o maior carioca? O italiano mais carioca? Primeiro, pelo amor que tenho ao Rio de Janeiro até hoje. É uma cidade que hoje em dia frequento pouco, por uma razão só, por causa da violência. Eu não aceito que o Rio de Janeiro, que é uma cidade feita para namorar, é uma cidade do amor, não é uma cidade de violência. Vê o desenho de sábado, onde as pessoas na linha vermelha têm que andar de trás do murinho, porque senão pegam uma bala perdida. Frente ao Alemão, frente à favela da Maré, enfim, não dá. Por uma razão simples. Eu queria comprar o apartamento onde estava morando no Leblon, que era na Delfim Moreira, na esquina da João Lira, onde hoje em dia tem o Hotel Marina. Mas compraram justamente e derrubaram o prédio maravilhoso, arquitetura antiga, onde eu morava. Eu queria comprar esse apartamento. Então, já nessa altura, eu tinha ateliê
na lagoa, e Olívia me disse, não, você não precisa mais de frequentar a redação, você manda o desenho. Então vamos procurar. E foi assim que subimos a serra até encontrar este sítio, que era uma desgraça, meu Deus do céu. Se você tivesse visto, Olívia, quando viu a casa como era, disse, não dá. Mas lembrança dos meus tempos de arquitetura, tem princípios da coisa. Digo, mas dá para fazer uma reforma. A casa, por exemplo, era daí onde está esse arco. O lado onde está a lareira e essa parte desse escritório era varanda. E descia por aqui. A entrada era por aqui. Fizemos uma reforma enorme e ampliamos dentro da lei. Enquanto dentro da lei nós ampliamos onde tinha, por exemplo, essas colunas lá de fora. Nós aproveitamos e fizemos um varandão. Enfim, como te digo, veio, mas também por uma razão de saúde, porque eu sofria muito de úlcera duodenal. E então é verdade de que nós viemos para aqui em 1974, em janeiro de 74. Um mês depois tiveram que me internar, me levaram direto para o Rio de Janeiro e meu médico me levou para o Hospital de Ipanema. E aí fui operado de úlcera duodenal, porque tinha tido uma hemorragia brava. Ainda levei uma bronca do meu doutor, porque disse, você entrou clinicamente morto. Você nunca poderia ter feito isso, de ficar com hemorragia 3 dias. Eu sem avisar nada a Olívia. Entendeu? E aí, fiquei 6 meses obedecendo a nutricionista, tudo isso que tinha. Até hoje, dou graças a Deus de ter feito a coisa. Até hoje, estou com 90. Naquela época, que tinha quanto? Eu estou aqui há 45 anos, quase 50 anos que estou aqui. É o lugar onde mais estive na vida. Estive mais que em Montevideo, mais que em Buenos Aires, mais que na Itália, mais que... E adoro. Eu ligo a minha arte muito ao jornal. Se eu voltasse, eu queria ser jornalista outra vez. Hoje em dia, se há uma coisa de que eu prezo, mais do que nada, é a liberdade de imprensa. Essa não pode acabar nunca. E hoje em dia, com tudo esses escândalos que estão acontecendo, mas o jornalismo investigativo está dando banho, mas banho de competência. Banho. Toda essa podridão é graças à imprensa. Graças à imprensa que está se levantando tudo com o Lava Jato, que na verdade não é jato de creolina, na verdade, porque está desinfetando tudo. Não parar nunca. Primeiro,
Dias passado morreu uma jornalista extraordinária, Sandra Moreira. Eu fui muito amigo do pai dela, Sandro Moreira, que era filho, à sua vez, do Álvaro Moreira, que escreveu um livro maravilhoso, As Amargas Não. Então, eu jamais penso nas coisas amargas que todos tivemos em algum momento na vida. Eu só penso do lado positivo. Eu acho a vida linda e preciso saber vivê-la.